Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que maravilhoso, né, irmãos? Que glorioso ver aí a apresentação através das crianças do que o nosso Senhor, Ele fez por nós, né? É tão maravilhoso isso. E nós também ficamos felizes porque os nossos filhos, eles estão na casa do Senhor e eles estão aprendendo verdadeiramente a palavra de Deus. Nós estamos ensinando eles para eles aprenderem, não esquecerem, não se desviarem da palavra do Senhor. E isso é glorioso, né? Isso é algo que nos deixa feliz, que é uma sementinha ali que tá crescendo. Amém? Quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Culto em comemoração à Páscoa. Eu estou aqui, irmãos, temendo e tremendo diante da presença do Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Hoje de manhã nós já tivemos uma escola dominical maravilhosa aqui, com o professor presbítero irmão Napoleão, nos ensinou de maneira gloriosa todos os passos de Jesus, até Ele chegar na cruz, até Ele ressuscitar. E Deus já tinha colocado essa palavra em meu coração, já durante essa noite. Deus já tinha falado comigo. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela juntamente comigo. Vamos ler todos juntos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim. A minha Bíblia está um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Versículo 8 diz assim: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você apenas repita comigo a parte B do versículo 7, que diz assim como está aqui no telão: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém? Esse Cordeiro, ele foi sacrificado por nós. Amém? Pode se assentar, pode adorar e bendizer o nome do Senhor, glorificar o nome dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, irmãos, quem estava aqui no culto ontem à noite? Quem participou do trabalho de ontem? A pastora Vilma ontem já trouxe uma palavra a respeito das origens da Páscoa. Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Mas primeiramente, eu quero falar sobre
a nossa vida como a humanidade, quando nós fomos criados pelo Senhor, Ele nos deu vida, Ele nos formou do pó da terra, nós fomos feitos e soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. E a palavra relata que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o ser humano nesse jardim. Porém, como você conhece a história, o ser humano, ele desobedece a Deus. E essa desobediência dele, sendo um pecado, como diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, lá no capítulo 2 de Gênesis, e no versículo 17, diz assim, que isso Deus estava falando: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus havia criado tudo maravilhoso, havia feito todas as coisas, e ao homem, Ele tinha colocado naquele jardim, para cuidar daquele jardim. E o homem tinha liberdade, o ser humano, para se alimentar de todas as árvores, mas havia uma regra, havia uma ordem, que apenas dessa árvore ele não poderia comer. Porque no dia em que dela ele comesse, ele iria morrer. Mas a mulher foi enganada pela serpente, você já conhece. Tomou do fruto, comeu, ofereceu ao seu marido, que também comeu. E nesse momento eles desobedeceram. E com essa desobediência, gerou-se o pecado. E como a própria palavra diz, nesse versículo 17, e lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós tínhamos um relacionamento com Deus, em que Deus todos os dias descia no jardim. Eu digo nós, porque eles são os nossos pais, nós somos descendentes deles. Nós somos a humanidade. Tínhamos um relacionamento íntimo com Deus, que conversávamos diretamente com Ele, todos os dias. Mas a partir do momento em que desobedecemos, em que pecamos, rompeu-se esse relacionamento e nós somos separados de Deus. Nós nos alimentávamos da árvore da vida, mas agora não mais. Por quê? Porque o pecado, ele resulta em morte. E Deus, Ele é santo, Ele não habita com o pecado, não permanece com o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. E aquela morte, aquele pecado, nos separou. Então, o homem pecou, a mulher pecou, mas não instantaneamente, como a pastora falou ontem, eles morreram carnalmente. Mas eles já tiveram um rompimento espiritual, eles já não tinham o mesmo contato, o relacionamento íntimo e próximo com Deus, não haveria mais como. Por causa do pecado. E a palavra de Deus relata, com o pecado sendo resultado a morte,
alguém precisava morrer. Precisava alguém morrer, precisava alguém enfrentar a morte por causa do pecado. Isso é uma coisa, irmãos, que Deus colocou no meu coração, eu lendo a palavra, e já desde alguns dias atrás, já faz uns 10 dias, eu estava lendo com os meus filhos em casa, que nós lendo que o povo pecava, e cada vez que o povo pecava, era preciso fazer o sacrifício de um animal por causa do pecado do povo. Precisava uma morte, um derramamento de sangue por causa do pecado. Isso era ordenado por Deus. Naquele momento que Adão e Eva pecaram, eles olharam para si próprios quando Deus desceu para procurar eles. E eles viram assim: nossa, nós estamos nus. Antes, eles não perceberam que estavam nus. Porque eu tentava explicar para os meus filhos em casa, e eu falava assim, eles eram como crianças inocentes. Um bebê, um bebê de 6 meses, você tirar a roupa dele, ele não vai sentir vergonha. Ele é inocente. E assim era Adão e Eva. Mas a partir do momento que eles tomaram daquela fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a perceber, os olhos deles se abriram. E eles viram, nossa, nós estamos nus. E o que aconteceu? Eles se envergonharam. Por quê? Quando nós vemos, irmãos, que nós pecamos, o que acontece conosco? Quando nós percebemos assim, eu pequei, nós tomamos aquele choque, aquele susto, e ficamos como? Envergonhados. Da mesma forma que Adão e Eva ficaram, estamos envergonhados, porque estamos descobertos. Aí você conhece a história, Deus desce falar com eles, e pergunta, mas e quem falou isso para você? Você desobedeceu? Então o que acontece? Gênesis capítulo 3, versículo 21. O primeiro sacrifício de animal. O sacrifício dos primeiros animais. Por causa do pecado. E o que há um sacrifício de animais. E diz a palavra do Senhor, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Para quê? Para cobrir aquele sentimento do pecado. Para cobrir aquele pecado. Houve um sacrifício para cobrir o pecado. E o tempo foi passando para cobrir a vergonha do homem, a vergonha da mulher. E o tempo foi passando. E as pessoas continuaram separadas de Deus. Não havia mais contato, não havia mais relacionamento íntimo com Deus como havia antes. Liberdade para falar com Ele. Ele falava, mas não era assim diretamente como era lá no jardim. Eles foram expulsos do jardim, o pecado se multiplicou. E o que o pecado faz na nossa vida? Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, diz assim: digo-vos, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? É escravo do pecado. Algumas traduções dizem é servo
do pecado, mas nesse momento eu prefiro que você fique com essa palavra. Jesus responde: digo para vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aí que eu quero entrar com você na história de um povo que estava sofrendo, um povo, muitos irmãos aqui, os pastores aqui que eu tenho aqui atrás de mim, sabem a história, conhecem detalhes muito melhor do que eu, que passou-se o tempo, Deus fez uma aliança lá na frente com Abraão, com Isaac, com Jacó. A família de Jacó cresce, há uma fome que vem sobre a terra. Um dos filhos de Jacó é vendido como escravo, vai para o Egito, sofre, é perseguido, é caluniado, é preso, mas Deus o honra, o levanta como governador. A história de José. E com aquela fome, a família de Jacó desce para o Egito, e sendo José governador, ficam morando lá. E o povo cresce, 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 se multiplica, se multiplica, se multiplica. Vive bem, mas passa um século, passa 2 séculos, e levanta-se um novo faraó, que não conheceu a José, nem a família de Jacó, e percebe que o povo estava tão grande, e ele começou a temer: nós precisamos fazer algo, porque senão esse povo vai tomar o Egito. E o que ele faz? Começa a colocar o povo para trabalhar como escravos, escraviza o povo. Você conhece a história. E o povo começa a clamar. Eu vou andando, falando rápido, irmãos, por causa do tempo. Por libertação. Deus levanta Moisés como líder, juntamente com Arão. E aí Deus usa Moisés para falar com o faraó, para que o povo saísse do Egito, para ir adorar a Deus. Mas o próprio Deus endurecia o coração de faraó e não permitia. Não era para ele sair. Com isso vieram 9 pragas que passam pelo Egito. E como a pastora Vilma leu ontem, lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus ordena que cada família tome um cordeiro, um cabrito, sem mancha ou defeito, de 1 ano, novinho, macho perfeito, para ser sacrificado. E o seu sangue seria derramado sobre os umbrais das portas da casa dos israelitas. E o povo de Israel, eles estavam vivendo há tanto tempo lá com os egípcios, que muita coisa da cultura egípcia eles já tinham também junto com eles. Os egípcios, como nós vamos de manhã aqui com o professor irmão Napoleão, eles escreviam o nome dos seus deuses pagãos, das suas divindades, nas portas das suas casas. Mas Deus ordena o quê? Que eles peguem um cordeiro, o povo de Israel sacrifique. Esse cordeiro seria assado para refeição, com pães sem fermento, para se alimentarem com ervas amargas. E ali seria, aquela noite, eles iriam pegar aquele cordeiro no dia 10, oferecer em sacrifício na tarde do dia 14 do mês de Abib. Para assar, fazer aquela refeição e eles comerem rápido, porque Deus iria mandar o anjo da morte, o anjo do Senhor que iria passar pelo povo.
e naquela casa que não houvesse o sangue derramado sobre a porta, o sangue do cordeiro, o anjo da morte ia entrar, matar o primogênito, o primeiro filho e o primeiro filho da cria. E sobre o povo de Israel, as portas estavam com o sangue derramado. O sangue do cordeiro estava derramado sobre as portas. Aleluia. E a palavra diz assim, um versículo interessante, lá em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 46, diz assim: que eles tinham que comer a refeição numa só casa, não podiam levar nenhum pedaço de carne para fora da casa, e eles não podiam nem quebrar nenhum osso do cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo do Senhor naquela noite passa pelo Egito, fere até a morte de todos os primogênitos, mas a casa que estava com o sangue derramado em suas portas, com o sangue do cordeiro, não foi atingida pela morte. Louvado seja o nome do Senhor. E assim diz assim o versículo 13 do capítulo 12: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, diz o Senhor. Aleluia. E você pode perceber que aqui é a origem, como nós estávamos falando de manhã, do Pessah, que é a Páscoa judaica. Mas hoje para nós tem um outro significado também. Lembra que eu estava te falando que o povo de Israel, ele estava vivendo como? Lá no Egito. Desde a nossa desobediência lá no jardim, o que o povo de Israel era no Egito? Eles eram escravos. E assim como eles eram escravos lá no Egito, desde a nossa desobediência lá no jardim, nós nos tornamos escravos do pecado. Nós estávamos, como diz lá em João 8:34, nós éramos como cometendo pecado. Todos nós que cometemos pecado, éramos escravos do pecado, e vivemos a nossa vida diante de Deus como? Os sacerdotes, o que eles faziam? O sumo sacerdote oferecia um animal em sacrifício. Oferecia-se animais para ouvir o quê? Para cobrir-se o pecado do povo. Que através do derramamento do sangue daquele animal, porque você sabe que o salário do pecado é a morte, então, através da morte daquele animal, era coberto aquele pecado do povo. E nós estávamos condenados à morte. Vivíamos assim, separados de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos estranhos. Nós éramos inimigos de Deus. Diz a palavra do Senhor, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes, nós estávamos separados de Deus. E nós éramos, na nossa mente, inimigos de Deus. Por quê? Por causa da nossa conduta, da nossa atitude, da nossa vida de pecado. Nós éramos inimigos de Deus. E nós estávamos condenados a um castigo de morte para sempre, de morte eterna. E para que esse castigo fosse pago,
essa dívida. Quantos pecados, irmãos? Pense você comigo, quantos pecados foram sendo feitos desde a desobediência de Adão e Eva? Quantos pecados? Pense assim, quantos pecados eu faço num dia, numa hora, em 10 minutos, em 1 minuto? Pensou em alguma coisa? Pecou. Falou alguma coisa? Pecou. Fez alguma coisa? Pecou. Viu de uma maneira que não agrada a Deus? Pecou. Quantos pecados começaram a ser feitos? O pecado se multiplicou, se multiplicou. É como uma dívida. Vai indo, vai aumentando a nossa dívida com Deus, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Como que vai pagar uma dívida dessa? Como que vai voltar a ter paz com Deus? De que forma? Hoje ainda, de manhã, a pastora Vilma falava aqui na escola bíblica. Nós estávamos comentando que somente alguém, somente uma pessoa, um ser humano, que não tivesse pecado, poderia enfrentar essa morte eterna, para que fosse paga essa dívida. Mas teria que ser um humano que não tivesse pecado. Quem seria? Pois nós já nascemos em pecados, pecados dos nossos pais, avós. Quem seria esse humano? Mas teve alguém que, como nós falamos hoje de manhã, sendo 100% homem e 100% Deus, assumiu essa dívida para a gente. Falou assim: vocês não vão pagar essa dívida sozinhos. Eu não vou deixar vocês pagar essa dívida, porque vocês não têm como pagar. Eu vou assumir a dívida de vocês. E ele desce, deixa todo o poder, toda a glória, toda a majestade que estava com ele lá no céu. Nós não temos nem noção, irmãos, do que é o céu. Temos alguns detalhes na Bíblia, mas eu creio que é algo muito maior, que não vem nem em nossas mentes, de como é o céu. E Jesus deixa tudo isso para descer aqui na terra, para viver como? Para viver como eu, para viver como você. Tinha sentimentos, tinha emoções, tinha amigos, tinha pessoas que conviviam com ele. Mas a dívida precisava ser paga. A culpa precisava ser assumida por alguém. E nós éramos como? Nós, pecadores, fracos, impotentes, miseráveis. Mas Ele olhou para nós. O Pai olhou para nós. O Espírito Santo olhou para nós. E sabe o que? Ele nos amou. Ele nos amou de uma maneira tão profunda. Falou: eu vou enfrentar isso. Eu vou pagar esse preço, essa dívida pela vida deles. Era como se uma ponte entre nós e Deus tinha sido quebrada. Mas Ele falou assim: eu vou descer e vou reconstruir a ponte. Nem que eu tenha que sofrer, nem que eu tenha que ser amargurado. Hoje a lição foi tão maravilhosa na escola dominical, que o nosso irmão Napoleão explicava os passos de Jesus. O sofrimento espiritual
a oração no Getsemane, o suor que rompia os vasos, se transformando em sangue, o sofrimento do ser humano, a dor de ser traído por um amigo, alguém que estava andando junto, todos os passos que ele estava ensinando, você ensinando para alguém, junto com a pessoa, e a pessoa te trai. A dor de ser negado por outro amigo, esbofeteado, machucado, chicoteado com pedras, com ossos. Eu não vou me alongar, irmãos, já estou próximo de encerrar, mas pense no sofrimento que Jesus passou por causa de você. Pense em tudo que Ele enfrentou. Se nós não aguentamos às vezes ouvir alguma coisa do nosso semelhante, contrária à nossa opinião, pense em Jesus, que disse assim, quando chegou os guardas, junto com o traidor, falou assim: amigo, faça logo o que você tem para fazer. Faça logo. E não reagir, não ter assim uma atitude de não querer ir contra, mas aceitar a vontade, o plano de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz assim, 53, versículo 7. Aleluia. Glórias a Deus. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu com Jesus? Todos os sofrimentos, machucados, toda tortura que Jesus passou, a humilhação que Ele passou, completamente humilhado, levado lá para os sacerdotes, levado para um governante, e todos zombando, batendo, cuspindo, zombando, rindo. Sabe para quê? Para salvar você, para salvar o teu filho, para salvar tua filha, para salvar o teu casamento, para salvar a humanidade, para salvar o mundo, para salvar toda a criação da terra. Foi para isso que Cristo enfrentou, para isso. Toda dor e todo peso. Versículo 5 de Isaías 53. Não era só a ferida carnal aqui, essa era terrível, mas também Ele foi ferido e transpassado, sabe por quê? Por causa das nossas transgressões, os nossos pecados. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E você lembra do castigo que Deus tinha nos dado lá no jardim? Você vai morrer. O dia que você comer dessa fruta, você vai morrer. O castigo que nos trouxe a paz
estava onde? Sobre ele. E pelas feridas dele nós fomos o que? Curados. Nós somos restaurados. Nós somos libertados. Você foi levantado por causa das feridas de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Glória a Deus. Exalte. Esse é o Jesus que sofreu por você. Você estava condenado à morte eterna. Nunca mais ter paz com Deus. Mas Jesus enfrentou tudo isso para que essa barreira caísse. Levando Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Mas com o versículo 19, versículo 18 e 19 de 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Percebe? Não foi com prata nem com ouro. Sabe por quê? Porque o valor é muito maior. É muito mais alto do que a prata, do que o ouro. Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluia. Glória a Deus. Foi o sangue desse cordeiro que nos trouxe vida. A morte ia vir, ia nos destruir, ia acabar com nossos filhos, com a nossa descendência, com os nossos planos, com os nossos sonhos e com toda a terra. Mas foi por causa do sangue desse cordeiro. Foi porque o sangue desse cordeiro veio sobre as nossas vidas, que nós não morremos. Você se lembra do Egito? Do sangue daquele cordeiro? Como disse muito bem o irmão Napoleão hoje, aquilo lá foi só uma sombra. O verdadeiro e grande sacrifício estava aqui. A verdadeira morte interrompida foi por Cristo. Foi porque Jesus te deu a vida. Foi porque Jesus queria te ver bem e viver. Não desperdice a tua vida. Não desperdice a tua vida com aquilo que não vale a pena. Viva para quem morreu por você. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 29 ao 36. Eu já estou encerrando, irmãos. Já estou encerrando mesmo, não vou me alongar. Mas o Senhor falou comigo muito forte nessa palavra hoje. Aleluia. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja
na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Sobre isso nós já falamos na escola dominical de manhã. O ápice do envergonhamento de Jesus, que ele foi envergonhado não porque ele pecava, que como eu escutei o Nino pregando, que o pecado também, ele usou que o pecado, ele nos deixa envergonhados, mas Jesus foi envergonhado não porque ele tinha pecado, mas por causa dos nossos pecados. Por isso ele foi envergonhado. E o que era? Como nós falamos, algo tão forte, aquela esponja usada para limpezas em banheiros romanos, embebida em vinagre. Essa esponja é erguida até os lábios de Jesus quando ele sente sede, para envergonhar ele, para ver o quão terrível foi o sofrimento que o teu Jesus sofreu naquela cruz. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos, que quebrando as pernas, eles morreriam mais depressa. Mas o versículo 32 diz assim, que vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aleluia. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Você lembra o que Deus falou lá no Êxodo? O cordeiro, vocês não vão poder quebrar o osso dele. Sombra do que acontece aqui, sombra do verdadeiro sacrifício na cruz. E Jesus morre, verte sangue dele, mas é ele mesmo que depois, estando morto, diz lá em Apocalipse, lá no capítulo 1, lá no versículo 17 e 18, o João diz assim: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Ele venceu a morte. Algumas pessoas, elas têm a imagem de Jesus ainda morto, mas eu quero dizer, ele não está morto, ele não permaneceu morto, ele vive, ele reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Quero que
você se coloque em pé. Aleluia. João capítulo 20, versículo 1 diz que Maria Madalena vê a pedra removida. E lá no versículo 11, ele não permaneceu morto. Ele desceu, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. E naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam arrasados. Até mesmo Pedro, que havia negado, não sabia o que fazer. Estavam assim, perdidos. E Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela disse: levaram o meu Senhor, eu não sei onde que colocaram ele. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Agora presta atenção. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Sabe o que aconteceu aqui? Quando ele falou assim para ela, Maria, ela reconheceu o que está lá em Isaías capítulo 43. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Esse é o Senhor que vive, esse é o Senhor que reina, o que conhece o teu nome, a tua identidade, que tem o teu DNA. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele te chama pelo nome. Você pertence ao Senhor. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Último versículo, irmãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. É esse Cordeiro que é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu por você. Ele morreu para trazer paz com Deus sobre a tua vida, para que você tivesse vida com Deus e vida em abundância. Aleluia! A morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Cadê a igreja? Adore, adore o Cordeiro que foi morto e reviveu. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. É Ele que nós festejamos, é Ele que nós glorificamos. Viva para Cristo, viva para Jesus. Faça Ele reinar na tua vida como um Rei eterno.
o vento rompeste, a tumba vazia, vazia, como está? O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitas de vivo está. Glória a Deus. Inigualável. Pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo. Glória a Deus. Está. Diz mais uma vez. Teu é o reino, tu é a glória. Acima de Do nome. Declara mais uma vez. Aleluia. Teu é o rei. E a igreja vai. Ei! acima de todo nome Está poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, Meu rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você, não desperdice a tua vida. Não desperdice com aquilo que não te faz viver em abundância. Não desperdice a tua vida. Viva para Cristo. Viva para Jesus. Deixa Ele reinar em você. Que o que Ele tem na tua vida é muito maior. Muito maior do que você possa imaginar. Nós éramos miseráveis. Nós somos indignos. Eu falava para Deus: Senhor, eu não sou digna, eu não sou digna, eu não sou digna, eu não sou digna. Mas Jesus falava: é a minha graça que te basta. É a minha graça na sua vida. É a minha graça na igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus conduza o teu caminhar. Em nome de Jesus. E nós festejamos e glorificamos o Cordeiro que vive para sempre. Em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Cordeiro que vive e reina. O Rei ressuscitou. Ele